Se eu te pedir agora para imaginar alguém procurando um processo de orientação profissional, quem que aparece na sua cabeça? Muito provavelmente um adolescente. Terceiro ano do ensino médio, vestibular chegando, uma lista enorme de cursos na frente dele e aquela famosa frase: eu não faço ideia do que eu tenho que escolher. Essa é talvez a imagem mais conhecida da orientação profissional. E vou te contar, ela não está errada. Esse adolescente é sim alguém que pode se beneficiar muito de um processo de OPC. O problema começa quando a gente transforma uma das demandas possíveis da orientação profissional na definição inteira da área. Porque aí fica parecendo que a OPC serve só para quem está diante da primeira escolha profissional e ainda não sabe qual faculdade, por exemplo, fazer. E não é isso. Eu posso atender alguém que já sabe exatamente qual curso quer fazer. Eu posso atender também alguém que já terminou a faculdade, alguém que trabalha há 10 anos na mesma profissão, alguém que acabou de receber uma promoção, alguém que está, por exemplo, pensando em fazer uma pós-graduação, alguém que gosta da profissão, só que não sabe qual direção quer dar para a carreira daqui para frente, alguém que perdeu o emprego e precisa reorganizar a trajetória, alguém que está pensando em empreender, alguém que chegou aos 40 ou 50 anos e começou ali a se perguntar: é dessa maneira mesmo que eu quero continuar trabalhando nos próximos anos? Ou até alguém que aparentemente não tem nenhuma grande decisão imediata para tomar, só que percebeu que talvez perdeu ali a capacidade de enxergar o próprio futuro profissional. E tudo isso pode atravessar o campo da orientação profissional e de carreira. Porque a OPC não existe só para responder qual profissão que eu escolho. Ela também pode ajudar uma pessoa a pensar: essa escolha ainda faz sentido para mim? O que eu quero construir profissionalmente daqui para frente? O problema será que está na minha profissão ou na forma como eu estou vivendo essa profissão? Qual que é o próximo movimento da minha carreira? Essa oportunidade combina comigo ou só parece boa no papel? Que lugar que eu quero que o trabalho ocupe na minha vida? E essa mudança de perspectiva, ela é muito importante. Porque quando a gente reduz a OPC à escolha de faculdade, a gente reduz também a própria compreensão do que é uma carreira. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rita Nani, sou psicóloga, sou mestre em psicologia e trabalho há cerca de 18 anos com orientação profissional e de carreira. E uma coisa fica muito nítida quando se acompanha várias trajetórias profissionais durante muitos anos. A escolha profissional, ela não acontece uma vez só. A gente escolhe, depois confirma escolhas, questiona escolhas, modifica projetos, encontra possibilidades que não existiam antes, perde possibilidades que você imaginava que iriam existir para sempre, muda de contexto, muda de prioridade, muda de papel na vida. E o significado do trabalho também pode mudar junto com tudo isso. A própria área de desenvolvimento de carreira trabalha há décadas com essa perspectiva. Quando a gente olha para autores clássicos como Donald Super e depois para perspectivas mais contemporâneas, como por exemplo a teoria da construção da carreira dos Savickas, a carreira parece muito mais como um processo que se desenvolve ao longo da vida. Ou seja, ela não começa no terceiro ano do ensino médio e também não termina no dia da sua formatura. Então, aquela imagem do adolescente indeciso continua, sim, existindo. Ela continua sendo muito importante. Só que ela é apenas um pedaço de uma área muito maior. E hoje eu quero abrir exatamente esse mapa com você. Não para ensinar um protocolo de atendimento. Não para poder dizer exatamente o que você tem que fazer em cada sessão. Mas para mostrar onde que a orientação profissional de carreira pode existir. Inclusive em situações que muita gente ainda nem reconhece como OPC. Tem uma associação muito automática que a gente sempre faz. Se a pessoa sabe o que ela quer, ela não precisa de orientação profissional. Parece muito lógico. Se o OPC servisse só para encontrar uma profissão, alguém que já tem uma resposta, então, estaria com o problema resolvido. Só que existe uma diferença muito importante entre ter uma resposta e ter construído uma escolha. Pensa aqui comigo num adolescente que chega dizendo: eu quero medicina. Ela quer medicina desde pequena. Todo mundo
na família sabe. Ela já fala da faculdade, ela já se imaginou de jaleco, ela já acompanha, inclusive, estudantes de medicina nas redes. Talvez ela já até tenha pensado em qual especialidade que ela gostaria de seguir. Se a gente trabalha com essa ideia de que a orientação profissional serve só para quem está em dúvida, aparentemente não existe nenhuma demanda ali, não é? Ela já escolheu. Só que pode acontecer de, quando aquela escolha ela é olhada com mais cuidado, aparecer ali questões que são muito importantes. O que exatamente naquela profissão faz sentido para ela? Que realidade profissional que ela conhece? Quais expectativas que ela colocou nessa escolha? Outras possibilidades será chegar a ser consideradas? Existe uma identificação real? Ou existe uma imagem muito idealizada? Ela conhece a profissão ou ela conhece a imagem social daquela profissão? Talvez aquela escolha tenha sido construída, talvez não. O ponto é que a existência de certeza sozinha não responde essa pergunta. Então a questão ela deixa de ser, ela sabe qual curso que ela quer, e passa a ser, essa escolha foi suficientemente elaborada para se sustentar diante da realidade? Porque certeza não é sinônimo de consistência. Uma pessoa pode chegar completamente indecisa e ao longo de um processo construir uma escolha muito sólida. Outra pessoa pode chegar com uma certeza absoluta e perceber que nunca tinha examinado aquela decisão de verdade. E também existe o contrário. A pessoa pode fazer o OPC, investigar aquela escolha e terminar dizendo, olha, isso mesmo, era isso mesmo que eu queria. E isso também é um resultado legítimo. A orientação profissional ela não precisa fabricar dúvida onde não existe. Não precisa obrigar alguém a sair com 3 opções diferentes só para justificar o processo. Às vezes, o trabalho ajuda a pessoa a sair de, olha, eu acho que eu quero tal coisa, para eu entendo por que eu estou escolhendo tal coisa. Isso também é orientação profissional. E essa diferença ela é muito importante, porque muda o próprio critério de quem precisa ou não de OPC. A dúvida explícita, ela não é pré-requisito. Pode existir uma decisão que precisa ganhar mais consistência, uma escolha que precisa ser confrontada ali com a realidade, um projeto que precisa ser apropriado pela própria pessoa. E isso conversa com outra crença muito comum. A ideia de que existe uma profissão perfeita escondida em algum lugar e que o papel da orientação profissional seria descobrir qual que é. Como se essa resposta já existisse. Como se o trabalho do orientador fosse só localizar essa resposta e entregar ali para a pessoa. Olha, fulano, você nasceu para isso. Gente, essa ideia ela é muito sedutora. Porque ela tira da escolha aquilo que ela tem de mais desconfortável, que é a incerteza. Só que carreira não funciona desse jeito. Uma pergunta muito mais interessante do que, e qual profissão que combina comigo é, qual escolha faz sentido para a pessoa que eu sou, dentro da realidade em que eu vivo e do projeto que eu quero construir. Na primeira pergunta, parece que existe uma resposta já pronta. Na segunda, existe uma construção. E construção profissional não termina quando a pessoa escolhe a faculdade, porque ela vai continuar mudando. O mercado vai mudar, as profissões vão mudar, as relações de trabalho vão mudar, as prioridades vão mudar. Aquilo que parecia fundamental quando você tinha 18 anos pode deixar de ser quando você tiver 35. E alguma coisa que nem entrava na equação ali aos 22 pode se tornar essencial aos 45. Então, uma escolha profissional, ela não encerra o desenvolvimento de carreira, ela inicia uma trajetória. E é justamente essa trajetória que vai exigir novas escolhas ao longo do tempo. Existe uma frase que eu escuto bastante. Mas eu gosto da minha profissão. Por que eu faria uma orientação profissional de carreira? Porque gostar da profissão não significa que todas as decisões profissionais já estejam resolvidas. E aqui existe uma distinção fundamental. Profissão e carreira não são a mesma coisa. Uma pessoa pode escolher uma profissão aos 18 anos e permanecer nela, por exemplo, durante toda a vida. Mesmo assim, ela vai continuar tomando decisões de carreira.
Um médico pode decidir entre assistência, pesquisa, gestão ou docência. Uma psicóloga ela pode escolher entre diferentes áreas de atuação. Uma engenheira pode optar por aprofundamento técnico ou liderança. Um professor pode permanecer na educação ou mudar completamente o papel que ocupa dentro dela. Ou seja, permanecer também exige escolha. A gente tem uma tendência de enxergar a carreira só quando existe mudança, como se a carreira fosse sinônimo de troca. Não é. Às vezes, a grande decisão profissional de alguém é justamente permanecer. Só que permanecer conscientemente. Pensa aqui comigo numa psicóloga com 8 anos de formação. Ela gosta da psicologia, não quer mudar de profissão, só que está entendendo ali que ela está atendendo em clínica, dando aula, fazendo avaliações, participando de projetos, estudando várias possibilidades diferentes. Em algum momento, ela percebe, olha, eu gosto do que eu faço, só que eu não sei para onde que eu estou levando a minha carreira. A agenda pode estar cheia, o trabalho pode estar funcionando, pode existir renda, reconhecimento, ocupação, só que a trajetória perdeu a direção. Isso também pode ser uma demanda de carreira, porque a pergunta não é que profissão que eu quero, a pergunta pode ser qual carreira eu quero construir dentro da profissão que eu já escolhi. E isso aparece em várias áreas. Uma pessoa, por exemplo, pode gostar de medicina e não saber se ela quer seguir assistência ou pesquisa. Ela pode gostar de administração, por exemplo, só que ela não sabe se ela quer seguir carreira corporativa ou se ela quer empreender. Ela pode gostar de direito, mas perceber ali que o tipo de atuação que construiu não combina mais com ela. E esse último ponto é especialmente importante, porque existe uma tendência de interpretar qualquer incômodo profissional como um sinal de que a pessoa precisa mudar completamente de profissão. Muitas vezes não precisa. Às vezes ela quer outra forma de viver a mesma profissão. Imagina aqui alguém dizendo, eu quero sair do direito. Essa pessoa está cansada, trabalha há anos em um escritório, tem pouca autonomia, por exemplo, não gosta da rotina, sente que não se identifica mais com o tipo de demanda que ela atende. E aí ela começa a pensar, eu escolhi a profissão errada. Só que existe uma diferença enorme entre dizer, eu não quero mais ser advogada e dizer, eu não quero mais viver a advocacia dessa maneira. Percebe? Essas duas frases, elas podem levar a decisões completamente diferentes. Um professor, ele pode estar esgotado de uma escola sem estar necessariamente esgotado da educação. Uma enfermeira pode não querer mais determinado contexto hospitalar e continuar profundamente identificada com a enfermagem. Uma psicóloga pode estar cansada da clínica individual e continuar profundamente identificada com a psicologia. Um engenheiro, ele pode não querer mais trabalhar numa indústria e ainda encontrar muito sentido na engenharia. Por isso, profissão, função, ambiente, vínculo, rotina, projeto profissional não podem virar uma coisa só. Quando tudo fica misturado, a única saída que a pessoa consegue imaginar é, olha, eu preciso começar minha vida do zero. E nem sempre é isso. Tem gente que precisa mudar muito menos do que imagina. E tem gente que precisa mudar muito mais. Só que antes de decidir, precisa compreender o que exatamente não está funcionando. Eu já vi ali pessoas chegarem com a convicção de que precisavam abandonar uma profissão inteira e quando consegue diferenciar ali melhor as coisas, percebe que o problema estava, na verdade, num tipo específico de atuação. Mas eu também já vi o contrário. Pessoas que chegavam dizendo, eu só preciso trocar de emprego. Só que aquela insatisfação já tinha aparecido em 3 empresas diferentes, em contextos diferentes. Nesse caso, talvez a questão seja mais estrutural. Então, a orientação de carreira não deveria partir de uma resposta pronta. Você precisa mudar. Nem você precisa permanecer. A questão é ajudar aquela pessoa a compreender melhor o que está em jogo na própria decisão.
Bom, antes de continuar, se você trabalha ou tem interesse em trabalhar com orientação profissional e de carreira, aproveita para se inscrever no canal. Aqui no OPC em Foco, eu compartilho reflexões sobre o desenvolvimento de carreira, sobre a prática profissional, sobre formação de orientadores e os desafios reais que aparecem nessa atuação. E se você chegou até aqui percebendo que também associava ao OPC quase exclusivamente à escolha de faculdade, me conta aqui depois nos comentários. Porque eu tenho a impressão, gente, de que essa ainda é a imagem que muitas pessoas têm sobre a nossa área. Agora eu quero falar de uma situação que talvez seja ainda menos associada à orientação de carreira. Quando tá tudo dando certo. A gente costuma pensar que alguém procura orientação quando está perdido, ou quando está frustrado, ou quando está em crise. Só que uma decisão profissional importante também pode aparecer diante de uma ótima oportunidade. Então pense em alguém que recebe ali uma promoção. Mais salário, mais status, reconhecimento da empresa. Todo mundo ali que está em volta dessa pessoa fala, é óbvio que você vai aceitar. Só que aquela promoção muda completamente o trabalho. A pessoa, ela sai de uma função técnica que ama e ela assume, por exemplo, uma gestão. Ela vai liderar a equipe, vai ter mais reuniões, vai lidar com conflitos, ter mais responsabilidade e vai fazer muito menos da atividade que ela realmente gostava. Ela está diante de uma decisão de carreira. E o fato da oportunidade parecer boa não elimina a necessidade de escolha. Porque a gente costuma tratar alguns movimentos como se eles fossem universalmente positivos. Promoção é boa, salário maior é melhor, cargo de liderança é evolução, empreender é liberdade, concurso é estabilidade, pós-graduação é crescimento, morar fora é uma oportunidade imperdível. Só que nenhum desses movimentos é automaticamente bom para todo mundo. Eles precisam fazer sentido para aquela pessoa, naquele momento de vida e dentro do projeto que ela quer construir. Esse ponto é muito importante, porque às vezes a dificuldade de decidir não aparece porque uma opção é ruim. Ela aparece justamente porque existem duas opções boas. Ficar numa posição técnica que a pessoa ama ou aceitar uma liderança, por exemplo, que traz salário e crescimento. Continuar numa empresa estável ou aceitar uma proposta mais arriscada, mas só que com uma função que faz mais sentido? Fazer uma pós que pode abrir novas possibilidades ou não fazer agora porque aquilo ia exigir abrir mão de mais tempo ali com os filhos? Esses aqui são conflitos reais de carreira e eles não aparecem numa lista de profissões que combinam com você. Crescer profissionalmente também não significa subir eternamente na mesma escada. Às vezes vai significar mudar de direção. Às vezes significa abrir mão de status para você ganhar autonomia. Num outro momento significa assumir mais responsabilidade. Em outro pode ser reduzir a carga de trabalho. E assim, algumas fases da vida, priorizar o retorno financeiro pode ser um critério muito importante. Então não existe um critério universal. Existe uma decisão que é contextualizada. E isso nos leva para um outro ponto importante. A orientação de carreira também não precisa começar depois que alguma coisa deu errado. Ela pode aparecer antes da crise. A pessoa pode estar bem ali e querer pensar melhor quais possibilidades que eu quero construir nos próximos anos. Será que vale a pena investir nessa formação? Eu quero seguir uma trajetória técnica ou uma trajetória de liderança? Quais oportunidades que combinam com a direção que eu quero construir? Isso é muito diferente de esperar chegar no limite para só então pensar na carreira. Porque existe uma maneira muito comum de construir trajetória profissional de forma completamente reativa. Aparece uma vaga, aceita. A empresa oferece promoção, aceita. Um amigo chama para uma sociedade, aceita. O chefe sugere uma pós, faz. O mercado começa a valorizar determinada especialidade, vai atrás. E 10 anos depois, a pessoa olha para trás e percebe que cada decisão parecia boa, só que isoladamente. Só que juntas, elas não necessariamente construíam a vida profissional que ela queria.
É muito possível ter um currículo cheio de boas decisões e uma carreira pouco autoral. Autonomia profissional não significa ignorar oportunidades, significa conseguir decidir quais oportunidades que fazem sentido dentro de uma direção que é própria. Olha, uma frase que eu escuto muito de adultos é: eu queria ter feito orientação profissional quando eu era adolescente. E muitas vezes ela vem acompanhada de: se eu tivesse feito, sei lá, por exemplo, direito naquela época, talvez eu não estivesse passando por isso que eu tô passando hoje. E eu juro que eu entendo essa sensação. Só que existe uma ideia muito problemática aí. A ideia de que existiu uma escolha tão perfeita aos 17 anos que ia eliminar todas as dúvidas profissionais do futuro. E isso é impossível. Mesmo uma decisão muito bem construída aos 17, não consegue antecipar quem que aquela pessoa vai ser aos 30, aos 40 ou aos 50 anos. Porque ninguém escolhe com todas as informações do futuro. A pessoa escolhe com os valores daquele momento, as condições daquele momento, o mercado daquele momento, as prioridades daquele momento, as relações daquele momento. E tudo isso pode mudar. Por isso, mudar de direção no futuro não significa necessariamente que a escolha anterior estava errada. Talvez ela tenha sido ótima, excelente para uma etapa e simplesmente deixou de fazer sentido para a etapa seguinte. E isso é muito diferente de dizer: eu desperdicei 15 anos da minha vida. Essa narrativa de desperdício, ela pesa muito e muitas vezes ela não corresponde à realidade. Uma pessoa, ela pode ter passado, por exemplo, 15 anos numa área, ela pode ter construído competências, relações, experiência, maturidade profissional, pode ter construído conhecimento e agora decidir que ela quer outra coisa. Ela não volta para o ponto zero, ela leva essa história junto. Deixa eu te mostrar isso numa cena para ficar mais claro. Então imagina uma mulher aqui de 42 anos, ela fez administração, ela entrou numa grande empresa desde que ela era muito nova, construiu uma carreira sólida, foi promovida várias vezes, ela tem um bom salário, ela é respeitada, ela tem estabilidade. Então se você olhasse só para o currículo dela de fora, provavelmente você ia dizer: nossa, essa carreira aí deu certo. E deu. Ela não passou 20 anos odiando o que ela fazia. Ela gostou. Ela aprendeu, ela cresceu, ela construiu relações importantes, ela conquistou coisas que eram muito significativas ali para ela. Só que, há algum tempo, começou a aparecer uma pergunta: é assim mesmo que eu quero continuar trabalhando nos próximos 15 anos? Repara aqui no que tem de importante nessa pergunta. Ela não está dizendo: eu escolhi errado aos 18. Ela está dizendo: aquilo que fez sentido para mim por muito tempo, será que ainda faz sentido agora? São perguntas completamente diferentes. Porque se ela interpreta o desconforto atual como prova de que toda a trajetória foi um erro, ela começa a olhar para 20 anos, 15 anos da própria história como desperdício. Agora, se ela consegue pensar: essa trajetória fez sentido para mim durante uma etapa, eu preciso compreender o que faz sentido daqui para frente. Então, a posição muda. Ela deixa de tentar corrigir o passado, percebe? Ela começa a construir o futuro. Talvez, pode até ser que ela permaneça ainda na mesma empresa, talvez ela mude de função, talvez ela reduza o ritmo, talvez ela faça uma outra formação, talvez ela empreenda, talvez ela mude completamente de área. A resposta não está pronta. Só que existe uma decisão de carreira ali. E isso também é OPC. Essa cena também ajuda a entender por que carreira precisa ser pensada ao longo da vida. Não porque todas as pessoas devam mudar, mas porque nenhuma escolha consegue congelar para sempre quem que aquela pessoa vai ser. A gente muda, a vida muda. E às vezes aquilo que a gente chama de crise de carreira é justamente o momento em que uma trajetória que funcionou por muitos anos precisa ser atualizada. Não necessariamente descartada, atualizada. Essa diferença é enorme. Bom, talvez agora a gente consiga chegar ao centro da conversa de hoje.
Escolher uma profissão é um evento importante. Desenvolver uma carreira é um processo. O Donald Super já trabalhava décadas atrás com a perspectiva de desenvolvimento de carreira ao longo da vida. E perspectivas mais contemporâneas, como a teoria da construção da carreira do Max Savickas, também reforçam que carreira é algo que é construído ao longo das experiências, ao longo das transições, das escolhas que a pessoa vive. Você não precisa decorar teoria para entender aqui o ponto principal. Carreira não é uma resposta que a pessoa encontra uma vez. É algo que vai sendo construído. E é por isso que o termo orientação profissional e de carreira faz tanto sentido. Quando a gente fala só em orientação profissional, muita gente ainda vai pensar automaticamente naquela escolha do curso. Quando a gente inclui carreira, aparece aí uma dimensão que é muito maior. Nós estamos falando de uma entrada no mundo profissional, mas também da permanência dela, no desenvolvimento, da transição, do redirecionamento, de novos ciclos. E isso acompanha a própria mudança das trajetórias profissionais. Uma mesma pessoa pode trabalhar numa empresa, empreender depois, voltar para uma organização, fazer uma nova formação, ter duas atividades simultâneas, mudar de setor, assumir diferentes papéis ao longo da vida. E eu não estou aqui, de verdade, romantizando instabilidade, nem defendendo aquela ideia de que todo mundo precisa se reinventar o tempo todo. Muito pelo contrário, porque esse discurso, ele também pode ser muito adoecedor. O ponto é que as trajetórias, elas são variadas e as pessoas precisam conseguir navegar essas trajetórias com muito mais consciência. Então pense em algumas demandas que também podem chegar ao OPC. Eu já escolhi, mas eu quero entender melhor se essa escolha realmente faz sentido. Olha, eu gosto da minha profissão, só que eu não sei qual caminho seguir dentro dela. A minha carreira deu certo, só que aquilo que eu quero mudou. Apareceu uma oportunidade muito boa, mas eu não sei se eu devo aceitar. Eu sei que alguma coisa precisa mudar, mas eu ainda não sei exatamente o que. Tudo isso pode envolver uma questão de carreira. Mas aqui existe aí um cuidado muito importante. Isso não significa que qualquer sofrimento relacionado ao trabalho seja uma demanda de OPC. Orientação profissional de carreira não é psicoterapia, não é orientação jurídica, não é consultoria financeira. Então existem limites de escopo que precisam ser respeitados. Ampliar a nossa compreensão sobre o OPC não significa transformar o orientador em alguém que resolve qualquer problema relacionado ao trabalho. Mas, dentro dos limites da área, existe muito mais coisa do que escolher faculdade. Então, para a gente resumir a nossa conversa de hoje. Primeiro, orientação profissional não é sinônimo de descobrir qual faculdade fazer. A primeira escolha, ela é uma demanda importante da área, só que ela não define o campo todo. Uma pessoa, por exemplo, ela pode chegar ao OPC já tendo uma escolha e ainda precisar aprofundar essa escolha, confirmar essa escolha ou compreender melhor o projeto que ela está construindo. Segundo, profissão e carreira não são a mesma coisa. Uma pessoa pode amar a própria profissão e ainda ter decisões importantes de carreira para tomar. Pode precisar, por exemplo, escolher caminhos dentro da própria área, avaliar oportunidades, rever prioridades, construir um novo ciclo. E às vezes, aquilo que parece vontade de abandonar uma profissão é, na verdade, uma necessidade de mudar a maneira como aquela profissão está sendo vivida. E terceiro ponto, carreira se desenvolve ao longo da vida. A gente não escolhe uma vez e simplesmente executa essa escolha durante 40 anos. A gente muda, os contextos mudam, o mercado muda, as prioridades mudam e as novas decisões vão aparecendo. Por isso, OPC pode fazer sentido aos 17, aos 25, aos 38, aos 50, aos 60... ou em qualquer outro momento em que exista uma questão de desenvolvimento e decisão profissional para ser elaborada. Talvez a pergunta mais importante depois desse vídeo não seja quem que precisa de orientação profissional. Talvez seja em quais momentos uma pessoa precisa parar de simplesmente responder o que acontece na própria carreira e voltar a escolher conscientemente a direção que ela quer construir. Porque esse momento ele não acontece só antes do vestibular.
Ele pode acontecer muitas vezes ao longo da vida. E em vários deles existe espaço para orientação profissional e de carreira. Bom, se esse conteúdo fez sentido para você, curte o vídeo e compartilha com alguém que ainda associa orientação profissional só à escolha de faculdade. Pode ser, inclusive, aquela pessoa que um dia te perguntou: ah, mas orientação profissional não é aquele negócio de adolescente fazer teste vocacional? Aproveita e manda esse vídeo para ela. E se você trabalha ou tem interesse em trabalhar com orientação profissional e de carreira, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para poder acompanhar os próximos episódios do OPC em Foco. E antes de ir, eu quero saber uma coisa. Quando você conheceu a orientação profissional, você também achava que ela servia basicamente para adolescentes escolherem uma faculdade? Ou você já conhecia essa dimensão mais ampla da área? Me conta aqui nos comentários, eu quero muito saber como que essa profissão chegou até você. Nos vemos no próximo episódio do OPC em Foco. Até lá!